O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pirlo! ¡Qué vittoria! ¡Qué vittoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se ne frega! Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Cautiopédia, o seu podcast, o seu videocast, o que quer que você queira. Se você quiser ouvir a gente, se você quiser assistir a gente, seja muito bem-vindo para mais uma edição. Edição esta que vai ser exclusivamente sobre o guia da temporada da Série A. A Série A começa daqui a pouco, então vamos fazer aquele guia tradicional que a gente faz toda temporada, um apanhadão. Vamos falar dos 20 clubes, hein? Estou me comprometendo aqui, estou comprometendo a mim mesmo e também aos meus amigos a falarmos dos 20 clubes e vamos cumprir. A gente vai fazer aqui um tier list mostrando as nossas expectativas e a gente vai dividir em pelotões. Então tem aquele pelotão que a gente sabe que vai para as cabeças, né? Que vai tentar o caneco. Tem aquele pelotão que vai mirar ali numa vaga da competição europeia e se ela vier tá muito bom. Tem um pelotão que vai tentar surpreender. Tem aquele pelotão ali que vai ficar ali no meio da tabela e tem um pelotão este que inclusive eu diria que inclui muitos times que vai brigar contra o rebaixamento. É o famoso salve-se quem puder. Vamos falar muito sobre todas as equipes, um pouquinho sobre o mercado, é lógico, quando a gente estiver analisando, quando a gente for passando pelos clubes, a gente vai atualizando se rolou alguma negociação muito recente. Aconteceu com a Atalanta, por exemplo, está acontecendo com a Roma, mas a gente vai falar sobre isso quando a gente abordar os times mais profundamente. É claro que eu não estou sozinho nessa, estou sempre com meus fiéis escudeiros aqui, Caio Bittencourt e Nelson Oliveira, mas eu não vou nem perguntar, não vou nem pedir destaque inicial não. Hoje é só um bom dia, boa tarde, boa noite, porque, como diria Giovanni Improta, o tempo ruge e a gente precisa passar por todo mundo. É só um olá para vocês. Vocês estão bem, gente? Como é que tá de saúde? Tudo bem, a família? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, Caio gosta de falar, né? Então já vou aqui só dar esse meu bom dia, boa tarde, boa noite e vamos nessa. Olá a todos, tudo bem, graças a Deus. Vamos com pressa que tem 20 times para falar. E isso se não der pra gente falar mais ainda. Então vamos embora, vamos já pedindo pro pessoal da Sportnet, nossa parceira aqui, nossa produção, já tacar na tela aí o tier list que a gente bolou antes e eu vou cantando para você que está escutando a gente para falar quais são os pelotões, como a gente dividiu, né? Como a gente acha que vai ser a tônica dessa temporada da Série A. Então são o seguinte, são 5 grupos, tá, gente? São 5 pelotões que a gente dividiu aqui. O primeiro pelotão é quem a gente acha que tem capacidade para brigar pelo título, uns mais, outros menos, e a gente vai falar sobre isso, né? Não é porque tá todo mundo no mesmo pelotão que a gente acha que tem ali, sei lá, 33% para Napoli, 33% para Inter e 33% para Milan. Não é isso. Mas, guardadas as devidas proporções, todos eles nesse primeiro pelotão aí. O segundo pelotão, que a gente está chamando de Missão Europa, vem Juventus, Roma, Atalanta, Bolonha, Fiorentina e Lazio. Como eu disse, a mesma coisa que eu disse para o primeiro pelotão vale para esse segundo. Tem gente aí que tem mais probabilidade de ser bem sucedido nessa Missão Europa e tem gente que vai chegar ali como um azarão e se conseguir uma vaguinha na competição europeia vai colocar as mãos para o céu. O terceiro pelotão, que é o que pode surpreender, pode surpreender positivamente, tá, gente? Porque, infelizmente, podemos ter surpresas negativas também, mas nesse caso o nosso tier list pode surpreender positivamente, que no caso são Como e Torino. E eu já vou adiantar aqui, sem me aprofundar muito, que muito em questão do mercado, né? Muito devido à janela de transferência que ambos fizeram, por isso que a gente coloca eles aí no Pode Surpreender, mas a gente vai se aprofundar daqui a pouquinho, cada um deles. O pelotão que não tem muito o que fazer, que consiste em Genoa, Udinese, Sassuolo e Cagliari. Eu diria até que para alguns é bom estar nesse pelotão. O Sassuolo, por exemplo, acaba de voltar da Série B, então é melhor estar nesse pelotão de não ter muito o que fazer do que estar no último pelotão, né? Falando nesse último pelotão, a gente tem o pelotão do Salve-se Quem Puder,
com Parma, Lecce, Verona, Cremonese e Pisa. Eu acho que, inclusive, dá até para botar uma gente aí mais calma. Vamos devagar, vamos começar lá pelo topo. Vamos para o topo da cadeia alimentar da Série A. Caio Bittencourt, começando com o Napoli. Vou querer que você dê uma porcentagem de título aí, mas eu queria começar conversando sobre... a gente achou que o mercado do Napoli já estava quase concretizado, né? Já não tinha mais assim tanto o que fazer. E aí sai essa notícia que o Lukaku pode até não vir a jogar mais neste ano, né? Muito provavelmente não jogará mais neste ano, voltando só na segunda metade da temporada. E isso automaticamente faz com que o Napoli se aventure de novo no mercado. Quero saber o tamanho do baque e, como eu disse anteriormente, qual é a porcentagem. Crave aí, deu uma de Tristão Garcia, que, sendo muito sincero, mais errava do que acertava. Mas fale aí a sua porcentagem de título pro Napoli, Caio Bittencourt. Bem, nesse caso, um amigo poderia dizer que é 50-50, ou ganha ou não ganha. Mas aí, né, nessa situação, eu diria que sem o Lukaku as porcentagens acabam por baixar um pouquinho, acho que uns 25, 30%. Por quê? Porque eu acredito que o ataque do Napoli é muito mais concentrado, construído através de quando o Lukaku está lá. É bem verdade que muitas vezes na última temporada, este que vos fala criticou o ataque do Napoli muito pela irregularidade do desempenho do próprio Lukaku. O desempenho do Lukaku por muitas vezes era muito abaixo nas partidas em que ele não fazia gol, em que ele sofria para marcar, em que ele não tinha muito espaço e aí o desempenho dele caía. E esse é o X da questão, querendo ou não, porque dos novos atacantes até o momento, nem Lorenzo Luca, nem, sei lá, ou eventualmente um falso 9, ou eventual nova tática, que vale dizer que o Conte testou outras formas, testou ali um 4-1-4-1, um 4-4-1-1 e maneiras diversas de ataque. Essas maneiras até o momento não serviram para que o Napoli conseguisse um ponto de bala, um poder de fogo um pouco maior em relação, na comparação com os seus concorrentes. Porque, efetivamente, a Série A nos últimos tempos tem se caracterizado por equipes com maior construção ofensiva, com maior poder de fogo, equipes que fazem muitos gols. Foi o caso da Inter da temporada passada, eu acredito que possa ser o caso do Milan dessa temporada com as peças que tem. Imaginamos que a Roma será assim pelo efeito Gasperini. O X da questão será, por exemplo, se o Napoli melhorará o poder ofensivo. Claro que pensamos também assim no arco, que, por exemplo, seria o De Bruyne, que seria o McTominay, esse tipo de pessoal, mas que a flecha talvez ainda não há um poder de você dizer assim, confiamos para mais. Ainda há um ponto de interrogação sobre o Lorenzo Luca, por exemplo. Será que ele é capaz de liderar o ataque? Será que ele é capaz de fazer os gols que o Napoli precisa? Porque, assim, tem muitos pontos de dúvida sobre a adaptação dele, sobre o encaixe dele no time e, sobretudo, também até por questões técnicas do próprio jogador. A gente estava discutindo no grupo esses dias, na nossa sociedade semi-secreta da Cautiopédia, ex-Cautiopizza, enfim. Cara, é engraçado até um amigo nosso scout, que vocês devem saber quem é, o ouvinte mais antigo daqui, imagina e sabe quem é esse podcast. Um abraço para ele, querido Myron Rodrigues. Ele até estava dizendo, tipo, que o Lorenzo Luca é um caso curioso. Ele é um atacante alto, de 2,2 metros, mas, assim, ele não se aproveita disso para, por exemplo, ter um forte jogo aéreo. Ele parece ter um pouco medo disso, ainda que ele tenha lá suas qualidades no jogo por baixo. E esse é o X da questão. A defesa, ela continua a mesma, tal, só que assim, o ataque te ganha jogos.
E se o ataque não ganhar jogos, aí a coisa começa a ficar um pouco mais difícil. E aí que é o ponto de interrogação sobre o Napoli. Por mais que o Gostei da elenco sua tenha análise. melhorado e tudo mais, o efeito principal é o ataque. Gostei da sua análise, porque geralmente a gente fala que ataques ganham jogos e defesas ganham campeonatos, mas de fato a Série A ela tem sido vencida, ou as equipes que fazem muitos gols são geralmente mais bem sucedidas. Pulando do Napoli para a Inter de Milão, Nelson Oliveira, a gente falou que o Napoli foi muito bem no mercado, montou praticamente um segundo time, né? Se a gente vê assim as negociações do Napoli, alguns têm a completa capacidade de ser titulares, mas é praticamente um novo time reserva, né? As opções que o Conte ganha ali. E a Inter, muito pelo contrário, né? A gente até criticando muito um mercado moroso. Não quero usar a expressão chapéu, mas perdeu alguns jogadores com quem estava negociando, inclusive para o rival, né? Para o Milan, que é o caso do Inter. Eu queria que você falasse se isso preocupa, porque a gente já estava falando de uma equipe que, depois de muitos anos sob o comando do Simone Inzaghi, já troca de treinador. Aí o treinador novo chega, já tem essa impressão ruim do mercado. Então, assim, como é que a Inter segue nesse primeiro pelotão aí? Como é que ela consegue bater de frente com o Napoli já nessa, teoricamente, com um passo atrás, né, do Napoli? A Inter precisava, né, menos de reforços do que o Napoli, né? O Napoli tinha um elenco muito curto, perdeu peças e tudo mais. E, enfim, mesmo com esse elenco curto, conseguiu ser campeão na última temporada. A Inter não, a Inter já tinha um elenco um pouco mais recheado, ficava devendo principalmente no ataque. Acho que nesse ponto, se a gente for pensar em utilização de 3-5-2, até estaria resolvida a situação com a chegada do Pio Esposito e do Boni. Mas, na verdade, o que acontece muito é que a Inter deu muitas expectativas à torcida, né? No mercado, ao colocar na mesa, falar muito claramente que queria o Lookman, que é um dos principais jogadores do campeonato italiano. E o fato de essa negociação, pelo menos até agora, ter melado, porque a Atalanta não quer vender o Lookman para o mercado interno, acabou trazendo mais uma decepção, né? A torcida já estava decepcionada pelo final da última temporada, que terminou sem títulos e com a goleada para o Paris Saint-Germain. E a chegada do Lookman daria uma reanimada. Então, isso acabou pesando, eu acho, para uma análise de um pouco mais de pessimismo da torcida. E o curioso é que a Inter tem dinheiro para investir nesse momento, né? Fala-se que a Inter tem cerca de 90 milhões de euros para poder colocar no mercado ainda nas últimas 2 semanas, mas parece que tem muita indecisão ainda, porque a Inter focou no Lookman, agora já não quer mais um atacante, pensa num volante, né? Na última edição a gente até falou do Manu Koné, que ainda pode ser uma investida da Inter, embora a Roma esteja orientada a não vendê-lo. Mas enfim, tem outros nomes, tem um zagueiro também, a Inter demorou, né? A gente também comentou aqui sobre isso na última edição, pela questão do Leone, até do De Winter também, que demorou demais para agir. Mas se a gente for olhar no frigir dos ovos, o elenco ainda é forte. A gente tem um elenco ali que é praticamente o mesmo que lutou pelos títulos todos da última temporada. Claro, um ano mais velho, né? A gente vai falar de alguns jogadores que já têm um pouco mais de idade, né? Como o Mkhitaryan, o Darmian também, o Sommer menos porque é goleiro, mas o De Vrij, o Acerbi ali, eu acho que ali sim é uma posição que a Inter precisava investir para ter um pouco mais de segurança, né? Na defesa, um jogador mais jovem. Enfim, é um elenco muito experiente, que teve muitos problemas de lesões também na última temporada, e que tudo vai muito depender de como é que a Inter vai abordar as competições, né? Se a Inter vai dar uma priorizada na Série A, se vai tentar ir longe na Champions League de novo, o mais longe possível. Isso também depende muito de calendário, a gente ainda vai saber qual vai ser o sorteio da Champions League, quais são as viagens que a Inter vai ter que fazer. A gente tá vendo aí que pode ser que tenha Bodo Glimt lá no Círculo Polar Ártico, pode ter uma viagem lá para o Azerbaijão, enfim, tudo isso pesa, né? Seriam times do pote 3 e pote 4 nesses casos, né? O Bodo Glimt e o Karabag, né? Respectivamente, mas são viagens longas, né? Então isso acaba pesando um pouco. E obviamente tem um sorteio, eu acho que tudo depende muito. Claro que a Inter poderia agir um pouco mais nessas lacunas aí que estão aí abertas ainda,
para dar um pouco mais de tranquilidade e fazer com que essas potenciais dificuldades não sejam tão alarmantes assim, né? Mas, obviamente, ainda é um time que, por exemplo, o Caio falou de poder de fogo, é um time que hoje tem um poder de fogo maior do que o que tinha. Se a gente pensar no Pio Expósito, que o Napoli, inclusive, se ofereceu 45 milhões de euros pelo Pio Expósito, a Inter rejeitou. Enfim, se eles conseguem se inserir rapidamente, o Boni na pré-temporada perdeu muitos gols, né? Já está talvez se candidatando ao troféu Marco Arnautovic da temporada, mas enfim, também tem condições de ser um ataque melhor do que o da temporada 2024-25, e acho que isso pode fazer um pouco de diferença. Mas enfim, a gente tem que aguardar ainda um pouco essas últimas 2 semanas aí de mercado para ter uma ideia mais concreta do que a Inter vai fazer, porque acho que a questão principal aí mais do que o elenco, é a inexperiência do Chivo, né? É um cara que, como jogador, ele viveu muito elencos ali da própria Inter mesmo, elencos vencedores, soube lidar com a pressão como atleta, mas como técnico é uma outra coisa. Ele vai ter que gerir um grupo, ele vai ter que colocar outras valências ali na mesa, e isso aí a gente ainda vai descobrir o que é que ele vai fazer da vida dele, porque ele tem 17 jogos como técnico profissional, sendo que 4 foram no Mundial de Clubes. Então, ainda acho que talvez o ponto um pouco mais de interrogação na temporada. E do Parma para a Inter é uma distância considerável, né? Em que pese você já ter abordado aí que é um cara que conhece o clube, jogou e carreira longeva e bem sucedida pela Inter. Caio Bittencourt, do outro lado da cidade, no lado rubro-negro da cidade, muita expectativa, né? Acho que se tem uma coisa que a gente pode resumir o que a gente pensa do Milan agora é essa palavra expectativa. A gente ainda não tem muita certeza, a gente não sabe quais dos reforços do Milan vão ser titulares, como vai ser reservas, como é que o Allegri vai usar tudo isso aí que o clube está propiciando para ele, mas pelo menos até a bola rolar, expectativas muito altas. Eu queria que você falasse. A gente até falou um pouquinho mais sobre o Milan na última temporada, no último episódio, desculpa. Então, para você que, se a gente deixar de falar alguma coisa aqui, provavelmente é porque a gente falou no outro, a gente não quer ser repetitivo. Mas eu acho que o Milan dando aí uma boa impressão nessa pré-temporada e deixando seus torcedores com uma sensação boa, né, Caio? E o desempenho contra o Bari também deixou essa impressão. E na verdade, mesmo dá para tirar coisas boas até mesmo da última temporada, que assim, que boa parte das estrelas se manteve, a revolução no elenco acabou sendo melhor que a planejada em alguns aspectos, nomes de qualidade vieram, e acho que assim, à medida que você tem isso, e que você tem um técnico da experiência e da capacidade de vencer, como é Massimiliano Allegri, você tem o mesmo efeito que, guardadas as devidas proporções, o Napoli teve com o Conte na temporada passada. O que eu estou querendo dizer? Nesse caso, assim, o Milan não vai ter Copa Europeia para jogar esse ano. Logo, você não vai ter uma viagem muito longa, assim. Você não vai ter que pensar assim, que entre um jogo e outro no campeonato, você vai de repente ter que viajar para, sei lá, para Polônia enfrentar um time da Ucrânia na Champions, ou sei lá, na Grécia pela Europa League, ou sei lá, na Irlanda pela Conference. Não vai ter que pensar por isso o que Inter, Napoli, Juve, Roma, Atalanta vão ter que pensar. Fora Lazio e Fiorentina também. Mas assim, não, Lazio não. Mas assim, se você for parar para pensar quanto a esse aspecto, é uma chance de você recuperar jogadores um pouco mais veteranos, você vai ter uma oportunidade de repente, poder dar uma minutagem maior para o Modric nessa altura da carreira.
Você vai poder, por exemplo, dar um ritmo de intensidade que vai fazer com que nomes como um Hit, como um Yashari possam se adaptar mais rápido. Você vai poder pensar em encaixes, porque efetivamente é como a gente citou no podcast passado, o Milan é tão dúvida que, por exemplo, você tem encaixes diferentes sendo especulados nas mais diversas veículos de imprensa. Uns falando em 3 zagueiros, outros em linha de 4. E só nisso aí você já dá uma boa discussão sobre quem joga, por exemplo. Na direita, se você pensar que qual o papel do Stupinhan na esquerda, qual o papel do Atekami na direita, ou até do Selemakers. Você tem o The Winter, por aí vai. Por isso até que o Milan fez um mercado tão bom ali, tão bom a esse nível, assim, aí de comparar com outros que fizeram tão bons, quanto o Como, o Torino, o próprio Napoli até aqui, mas efetivamente é transformar isso no campo. O do Milan, para mim, é o melhor, porque assim, você colocou mais, você evoluiu mais em relação ao que você tinha, mas que efetivamente também tem um outro porém, que é essa questão de elenco. Apesar da gente, assim, em dado momento na temporada passada, se falarem muito do discurso de obrigação por resultados do Napoli, por exemplo, por não ter Copa Europeia, tirando assim, nos últimos 40 anos, foram poucos os times de fato que ganharam um campeonato sem ter uma Copa Europeia para jogar. Você tem o caso do Milan 91-92 que ganha invicto, mas o Milan estava suspenso. Você tem o caso do Milan 98-99 do Zaccheroni, que aí ganha tal, mas ainda tem um reflexo de times anteriores e tudo mais. Você tem a Juve invicta 11-12 e por fim tem o Napoli da temporada passada. Não é uma coisa muito fácil assim um time chegar do nada sem Copa Europeia e sair ser campeão. Mas assim, o Milan tem a capacidade de pelo menos brigar. A princípio, o ideal, os que eles vão chegar no discurso público, que o Allegri vai dizer, a Red Bird vai dizer, que esse é um outro problema do Milan. De repente, os caras querem resolver trocar o pneu com o carro andando. Mas assim, eles vão dizer que o foco é a Champions. Mas, efetivamente, quem faz o mercado que fez, quem tem o Allegri, você pode pensar Scudetto. Tem que pensar, porque para quem gosta de jogar, né, cartas, jogar baralho, as cartas estão na mão, né? O jogo tá bom, o jogo veio na mão do Allegri. Agora vamos saber se ele vai saber jogar as cartas nos momentos certos aí, se ele tem essa capacidade, se ele vai ser o Allegri que venceu algumas edições da Série A ou se ele vai ser o Allegri de 2 temporadas para cá, que não tem sido a melhor versão dele. Vamos para o segundo pelotão que inclui Juventus, Roma, Atalanta, Bolonha, Fiorentina e Lazio. Vamos começar pela Juventus, Nelson, com você, porque a Juventus é um time que teve ali uma classificação culposa para a última Liga dos Campeões, né? Nas últimas rodadas ali até tentou não se classificar, mas se classificou. Mas é muito doido, né? Assim, como é que a gente coloca as coisas em perspectiva quando a gente está falando da Juventus? É um time que perdeu pouco na última temporada, por exemplo. É um time que teve uma defesa pouco vazada, mas a gente tende a esperar mais, a gente tende a exigir mais. O quanto a gente pode exigir da Juventus para essa temporada? Se a gente tem que manter as mesmas expectativas da última, se a gente tem mais expectativas ou se a gente tem que ter menos expectativas? Eu acho que tem que ter menos, né? Porque na última temporada a gente veio com expectativas de que a Juventus ia brigar pelo título. O Thiago Motta vinha de um trabalho muito bom pelo Bolonha e o mercado também era bom, né? Eu acho que a contratação do Koopmeiners Miners foi o que parecia uma cereja no bolo, mas o Koopmeiners Miners não engatou na Juventus, né? Inclusive hoje ele é reserva, né? O Tudor não gosta muito dele. Então a gente já começa a redefinir as expectativas em relação à Juventus, porque o próprio Tudor é um cara que faz a gente ter que redefinir essas expectativas. Ele é um técnico ruim? Não. Acho que é um técnico mediano. Mas ele nunca conseguiu mostrar nada de muito interessante no mais alto nível, né? No Verona ele foi bem,
salvou o Udinese do rebaixamento, mas na Lazio ele já chegou em pouquíssimos meses, provocou uma grande confusão e saiu do clube. No Marseille a mesma coisa, e na Juventus ele ainda não provocou nenhuma grandíssima confusão, mas já não é a mesma coisa, né? Ele já chegou botando alguns jogadores no banco, como o Koopman Miners. O time não tem você não vê uma perspectiva de grande crescimento da Juventus sob o comando dele, né? A verdade é que a Juventus não mudou de técnico porque não achou outro para colocar no lugar dele. Ali na virada de temporada, a Juventus não sentiu firmeza em dar o comando nesse momento para nenhum outro técnico. Então é uma temporada de transição. A gente tem ali coisas boas, né? A gente tem o Bremer se recuperando de lesão e vai ali liderar a defesa da Juventus, uma defesa que deve ser forte como sempre ou como raras vezes não é, né? Melhor dizendo. Tem ali o Michele de Gregório no gol, que deve continuar sendo titular. Tem o Cambiaso, que também é um jogador muito importante. E obviamente a gente tem o Kenan Yildiz, que deve estar mais um ano ali no seu amadurecimento. E a gente tem o Jonathan David, que foi basicamente a única contratação de peso da Juventus nessa janela, né? Chegou o Jonathan David, que nesse momento é o titular, até porque o Colomani não permaneceu. A Juventus ainda tenta trazer ele de volta, mas isso, se ocorrer, vai ser só na reta final do mercado mesmo, porque o PSG também está dando uma dificultada. Vlahovic não sai, também fica emperrada a situação do Vlahovic, e o mercado da Juventus não anda muito, né? Fora o Jonathan David, de fato, é só o João Mário, lateral, que entrou no lugar do Alberto Costa, que é uma outra adição, né? No nosso guia, né, até para quem quiser depois, se quiser gastar mais de 1h30, né, que a gente está aqui na conversa, se quiser ler o que a gente está aqui falando, a gente tem o guia também da Série A lá no site da Cautiopedia. E, enfim, a gente pode falar, a terceira contratação que eu coloquei lá é o Rugani. O Rugani, que voltou de empréstimo do Ajax, foi a terceira chegada mais importante da Juventus. Daí a gente tira como é que está esse mercado, né? Rugani, que parece que vai ser aproveitado, mas é reserva e tudo mais, é a terceira principal chegada da Juventus nessa temporada. Então, enfim, vai ser uma temporada de que a Juventus vai se apoiar nos pilares do último ano. Eu até não falei do Khéphren Thuram, é um deles também. O Locatelli, que até não quis ir para a Arábia Saudita, né? Recebeu uma proposta do Al-Ahly, mas decidiu permanecer, e vai tentar aí ficar com uma vaga no G4. Acho que pode ser uma missão um pouco mais facilitada, porque a Atalanta se enfraqueceu, a gente vai falar um pouquinho mais depois, e a Roma está aí no início de ciclo com o Gasperini, e a gente ainda não pode projetar a Roma como favorita a essa quarta vaga, porque tem, enfim, outras condições. A Roma é a próxima aí na lista, então eu já vou dar essa deixa aí pro Caio poder falar sobre. Por favor, Caio, fale sobre... E outra coisa que eu queria que você abordasse, Caio, a gente está... acho que 9 das 10 vezes que a gente fala da Roma, a gente fala Gasperini. Não sei o quê, mas a Roma, mas agora o Gasperini. Os novos reforços, mas agora é o crivo do Gasperini. A gente não está focando muito, a gente não está botando uma lupa muito grande no Gasperini, não, porque se a gente lembrar de como é que terminou a temporada passada, a Roma termina o campeonato bem demais sob o comando do Ranieri, né? Então, assim, é lógico que nossa mente tende a pensar como é que vai ser com o Gasperini também, porque é um cara que passou muito tempo em um clube só e elevou a Atalanta de patamar. A Atalanta é outro clube graças ao Gasperini, isso aí não tenho a menor dúvida. Mas eu tô com a impressão de que a gente está colocando muito a lupa e falando muito de Gasperini e aproveitando um pouco do que a Roma deixou da temporada passada. Parece que o Gasperini chega com um trabalho do zero e, pelo menos na minha visão, não é isso. Queria saber se você compartilha da minha ideia ou não. Olha, eu quando eu falo do Gasperini é pensando justamente da maneira com que ele pode aproveitar o trabalho que já está lá. Não parte do zero, não é como se ele pegasse, por exemplo, o trabalho que foi do Juric ou até o caos do De Rossi. Ele pega um trabalho melhorzinho do Ranieri, que é um cara querido e tudo mais, e assim, não é muito difícil.
é que assim, efetivamente, quando você pensa em Gasperini, você pensa em um tipo de futebol, em um futebol ainda mais ofensivo, em um futebol que costuma ser efetivo quando chega. Você pensa em Gasperini nas mãos dele, em caras como o Dybala sendo aproveitado bem, imagina o Dybala nas mãos dele, o Sule, você tem assim os pensamentos dele nos alas, que assim, aí você pensa tanto Wesley contratado que ele queria, porque queria desde os tempos da Atalanta, quanto o Angelinho, você imagina eles chegando mais na área, você tem assim toda uma ideia de futebol que assim, naturalmente, talvez você não teria nem mesmo com o Alegre, que seria outra coisa. A gente pensa, por exemplo, quando a gente pensa no Alegre, a gente não está pensando necessariamente na capacidade ofensiva do Milan, ou até mesmo no meio-campo que o Milan formou e tudo mais, que pode fazer. Você está pensando no sistema defensivo. Mesmo o Conte, que às vezes a gente, assim, que era talvez o caso mais completo e tudo mais, quando a gente pensa no Conte muitas vezes, você pensa na ofensividade? Muitas vezes ele pensa na capacidade de formar defesas, nos números, até mesmo as contratações do Napoli, se você for parar para pensar, muitas das mais badaladas até aqui, tirando o De Bruyne, muitas vieram para defesa. Pegar o Gutierrez, o Bukema, o próprio Milinkovic-Savic para o gol. E para o caso da Roma, se você for olhar todas assim, quase todas, até o zagueiro que eles contrataram, o Guilherme, junto ao Verona, é para talvez mais pensando numa saída de bola, num ataque, do que exatamente na defesa, porque efetivamente na defesa, Mancini e indicar, teoricamente, ajudam até tão ou mais que o Guilherme. Então, assim, é muito da expectativa do que a Roma já tem, somado ao Gasperini. O Gasperini é que assim, é aquele boost. E todo mundo imagina que seja esse boost. Só que tem um porém. É importante botar um disclaimer agora nesse comecinho, que assim, que vai ter um período de adaptação, que vai ter de repente o encaixe, que times do Gasperini podem demorar um pouquinho mais a entrar no jeito e tudo mais. E é exatamente isso que num lugar que se cobra tanto, numa camisa tão grande quanto a Roma, numa torcida tão grande quanto a Roma, pode ser um problema se não controlado. E é importante, Friedkin, toda aquela rapaziada da direção da Roma, ter isso em mente. Porque foi isso, e foi essa exposição tão gratuita, tão bombardeada, que até que destruiu o Gasperini lá atrás na Inter. Claro, a Atalanta virou uma grande força, virou uma força na era Gasperini? Virou, mas é muito diferente. Existem 7 clubes que tudo tem sua diferença, porque eles são grandes em torcida, grandes em tamanho, grandes em relevância quase sempre. É o caso da Fiorentina, é o caso da dupla da capital com Roma e Lazio, é o caso da Juve, é o caso do Napoli e é o caso de Inter e Milan. Esses casos são sempre o padrão. E a gente viu isso na temporada passada também na própria Roma, né? Essa relação torcida-clube na Roma às vezes ajuda muito, mas às vezes pode acontecer o que aconteceu na temporada passada. Aliás, até para pontuar uma coisa aqui, porque as notícias elas chegam junto com a gravação. Por exemplo, um ponto de interrogação nosso agora, efetivamente dessa Roma, e que também bate com o Napoli também, é o futuro do Dovbyk. Em um primeiro momento, parece até que o Gasperini não gostou muito do estilo do Dovbyk e tudo mais, e até por isso a movimentação e tudo mais do Dovbyk, ele está sendo muito falado, foi muito falado no Milan, até o papo do Boniface aparecer nas últimas horas como alguém para competir com o Jimenez, e agora nas últimas horas tem acontecido o Dovbyk no Napoli, que nesse caso já seria um outro padrão, um padrão talvez mais parecido com o Lukaku e tudo mais, mas a questão do Dovbyk, para mim, que seria, tanto se ele sai da Roma, como se ele fica na Roma, a questão adaptação, a questão encaixe e tudo mais.
e até parece que nesse primeiro momento parece que o Dovbyk não parece que agradou tanto ao Gasperini, mas as coisas com o Gasperini mudam um pouquinho rápido, vale dizer. Para ele sair na mão com o jogador não custa nada, que diga aí o Papo Gomes. Por falar da ex-equipe dele, Nelson, da Atalanta, acho que da temporada passada para essa é a equipe que mais perdeu força. Não é que vai lutar contra o rebaixamento, meu Deus, acabou, implodiram a Atalanta. Não chegaria tanto, mas assim, se a gente comparar as expectativas que a gente tinha com a Atalanta no começo da última temporada e as expectativas que a gente tem da Atalanta para essa, tem uma queda significativa, né, Nelson? Eu estou esquecendo algum outro time, porque na minha avaliação, a Atalanta é quem mais cai em questão de expectativas no começo do campeonato, tá, gente? Pode ser que a Atalanta vá bem com o Juric, assim, inclusive tem elenco para isso. A gente só não tem confiança de que o Juric vai tirar o melhor desse elenco, né, Nelson? Né? Até porque o que o Juric tem em comum com o Gasperini é exatamente isso, de querer sair na mão com os atletas, né? Acho que ele fala-se muito de ele ser discípulo do Gasperini, mas eu acho que talvez seja mais por esse lado aí. Enfim, o Juric ele não tem tido bons trabalhos, né? É um pouco a mesma questão que eu falei do Tudor. É um cara que ali para um time de meio de tabela, para um time que luta contra o rebaixamento, ele consegue e conseguiu, né? Também no Verona, né? Inclusive, e depois no Torino, fez bons trabalhos. Mas para chegar para um Atalanta, considerando o que a Atalanta fez nos 9 anos de Gasperini, é uma outra história. Então, e aí a gente vê a Atalanta, principalmente as voltas com essa questão do Lookman, que vai treinar separado até o fim do mercado, e não sei, na minha opinião, ele não veste mais a camisa da Atalanta. Eu acho muito difícil que essa relação seja restabelecida. Ficou muito queimado com a torcida por ter sumido. Ele ficou literalmente foragido, né? Sumiu. Ninguém soube do paradeiro do Lookman durante esse período que a negociação com a Inter começou e ficou congelada. Então, isso ficou feio para ele, a torcida não gostou. O Kobe Miners foi vaiado e saiu desse mesmo jeito, só que Peraí, pausando um pouquinho, quem é que tá mais desaparecido na janela europeia? Alexander Isak ou Ademola Lookman? O Lookman pelo menos ele já apareceu, né? Já voltou a Bergamo, né? Vai ser multado e vai ficar treinando. Que assim, não chegou no ponto do Isak, que ele tá se escondendo até em casa de amigo. E, enfim, aí a Atalanta tem a questão de que tem muitos jogadores importantes que estão ainda voltando de lesão, né? Se a gente for falar de ataque, o Scamacca ficou 1 ano praticamente parado. Na defesa tem o Scalvini, que também é a mesma coisa. Os dois tiveram uma história parecida, né? Assim que voltaram de lesão grave, se lesionaram novamente. Então, são 2 jogadores que têm muito potencial, mas que a gente não sabe como é que eles estão, como é que eles vão, de fato, voltar. Há muito tempo sem jogar e o ritmo de jogo demora um pouco para pegar. E aí a Atalanta vai atrás do Kristovic, do Lecce, também pensando nisso. É o substituto do Retegui? Não exatamente, porque o Kristovic tem um estilo de jogo totalmente diferente do Retegui. O Retegui é um cara de área, o Kristovic, apesar de ser um cara forte, também faz os gols de cabeça e tal, mas é um cara que joga muito fora da área. E um cara, inclusive, que gosta de chutar de qualquer lugar do campo, ele tá chutando. Chuta do meio campo, chuta de onde for, ele tá chutando. Tanto é que ele, se eu não me engano, o 3º jogador do futebol europeu que mais chutou jogando pelo Lecce, que, olha só, teve o pior ataque da Série A com 27 gols. E o cara desse time aí, daí você tira quantos chutes dele foram para fora, foram na mão do goleiro. Mas assim, longe de criticar o Kristovic, que foi o cara que salvou o Lecce do rebaixamento na última temporada. Muito participativo, mas ele precisa evoluir nesse aspecto. E vale dizer uma coisa. Nós vamos falar do Lecce lá na frente, mas assim, muitos desses chutes de longa distância do Kristovic também era até pelas condições horríveis que ele recebia a bola, que ele tinha que criar, assim, aí e sem falar da falta de tabela, da falta de pivô e tudo mais, e isso que assim, tabela e pivô são qualidades dele nos bons momentos do Lecce em 23, 24. Ele perde muito gol cara a cara também, né? Eu acho que ele é um cara que tem muita potencialidade, né? É um cara que desde que chegou ao Lecce, ele podia ter números ainda melhores. Mas, obviamente, assim, se fosse com o Gasperini,
que é um grande potencializador de atacantes, eu diria, pô, o Krstovic aí vai arrebentar. Ele vai conseguir passar desse patamar de atacante de time pequeno para chegar num nível maior. Com o Juric eu não tenho essa certeza. Eu não sei o que o Juric vai conseguir fazer com ele. Os times do Juric nunca foram times de fazer muitos gols. Eram times assim medianos nesse aspecto. Então, a Atalanta, acho que o Krstovic chega até como principal contratação da Atalanta, que foi atrás também do Kamaldin Sulemana, que foi treinado pelo Juric no Southampton. Acredito que ele seja um pouco ali como uma espécie de alternativa ao Lookman. E também foi atrás do Zalewski da Inter, né, nessa última semana. Então, 2 das 3 principais contratações da Atalanta foram feitas agora, nessa última semana, como oportunidades. E o Zalewski, ele não vai ser titular, né? Ele provavelmente vai ser uma opção ali, o Zappacosta na lateral esquerda, né? Na ala esquerda da Atalanta, que perdeu o Ruggeri. Enfim, a Atalanta perdeu alguns jogadores importantes, mesmo jogadores que não vinham atuando muito, como Rafael Toloi, era um cara importante no vestiário, né? Muitos anos de Atalanta, capitão do time, campeão da Euro. Enfim, perdeu peças ali que foram jogadores campeões, né, da Liga Europa e tudo mais. Tem o Kolasinac que está fora de ação ainda por bastante tempo. Enfim, muitos problemas ali. E o De Ketelaere, eu acho que ele vai ser colocado à prova muito nessa temporada, porque é um cara que, mesmo no ano passado, que ele teve números muito bons, a segunda parte da temporada dele foi muito abaixo, se a gente comparar com a primeira. Ficou muito tempo sem fazer gol, muito tempo sem dar assistência. Quase todas as assistências e gols do De Ketelaere na última temporada foram na primeira parte. E acho que o Ederson também acaba ganhando uma responsabilidade muito grande, né? Porque é um cara muito regular, mas vai estar ali meio que no rabo de foguete ali. Isso se ele permanecer, né? Porque o Ederson, ele é um cara muito cobiçado no mercado. A Atalanta não tem necessidade de vender, mas se ele começa a ver ali a barca afundando e tem times interessados nele, não é um valor assim impossível de chegar. Por exemplo, a Inter fala que quer gastar 50 milhões no Manu Koné. Já falaram que esse é o preço do Ederson. Já foi falado isso. Então, a Inter, por exemplo, que também já manifestou interesse no Ederson anteriormente, teria esse dinheiro. E eu estou falando só da Inter porque, enfim, colocar em perspectiva que até um time da Itália que às vezes nem tem tanto dinheiro teria essa grana para bancar o Ederson, e outros times da Premier League que também já manifestaram interesse nele poderiam levá-lo. Então, eu acho que a Atalanta não vem como favorita a vaga em competição europeia como em outros anos. Acho que corre bastante por fora, até porque se a gente for colocar ali na ponta do lápis, são 6 vagas, né? São 4. A temporada começa com 6 vagas na Série A. 4 para a Champions League, 1 para a Liga Europa e 1 para a Copa Itália. 1 para a Conference League, a outra vaga para a Liga Europa é via Copa Itália. Geralmente, um time que está ali nesse G6 acaba levando e abre uma na Série A, mas nem sempre é assim. O Bolonha mesmo, ano passado, foi 9º colocado e faturou a Copa Itália. Então, até por isso que a Lazio não tem vaga em competição europeia e por isso que a Fiorentina vai jogar de novo a Conference League. Então, eu não vejo a Atalanta ali tão garantida entre esses 6 como em outros anos. A Fiorentina nem queria jogar a Conference, já está de saco cheio, mas vou falar do Bolonha, Caio, com você. O Bolonha perdeu jogadores importantes, mas eu acho que são danos esperados dentro do projeto do Bolonha, né? Dentro do projeto dos últimos anos do Bolonha, que inclusive dá uma mudadinha para essa temporada, né? A gente vê uma janela um pouco diferente do Bolonha, chegada de jogadores mais experientes, inclusive com passagem pela seleção italiana. Queria saber se essa mudança de projeto já é uma ruptura muito grande ou se já era pensado, se já é um segundo passo nesse projeto do Bolonha de tentar voltar a disputar com as principais forças. Acho que o título da Copa Itália chama muita atenção para o Bolonha, né? Virou um destino mais atraente, o pessoal colocou mais o olho no trabalho do Vitinho italiano, mas eu queria saber se essa chegada dos jogadores mais experientes, estou falando aí do Immobile e do Bernardeschi, ela significa aí uma grande ruptura ou um grande avanço nesse projeto do Bolonha. Eu acredito que talvez nenhum nem outro, porque se você for parar para pensar,
As outras contratações também são uma ideia, assim, mantém a ideia de buscar jogadores jovens e tudo mais. O que talvez faltava e até eventualmente se aproveitou é que, assim, se você tem a capacidade de um Immobile do mercado dando sopa, você vai e pega. Simplesmente assim, o Immobile, ele te garante gols. Era assim na Lazio, foi assim no Torino e assim, nada, nada, se quer ganhar jogo, é um líder de vestiário. Mesma coisa do Bernardeschi. O Bernardeschi em Toronto foi líder de vestiário. Você sabe mais disso mais que eu, Anderson. Você que é um homem que acompanhou muito o Bernardeschi. E assim, efetivamente esses caras ajudam a desenvolver jogadores tanto quanto trabalhos de técnico, tanto quanto clubes. E assim, imagine, por exemplo, o Bernardeschi para ajudar a desenvolver o Zortea, que é uma das boas contratações do Bolonha para a temporada, que tira do Cagliari, que é multifuncional, que é um cara que pode fazer ponta, que pode fazer ala, que pode fazer lateral, assim, como isso pode contribuir? Bastante. Imagine como pode contribuir outras apostas como o Vitic do Sparta Praga, o Regen. Tem muito papo agora nas últimas horas, principalmente depois que saiu uma porradaria com um homem querido por este podcast. Saiu a porradaria com o Rabiot, com o Howe, do Olympique de Marselha. Agora está se falando muito dele no Bolonha nas últimas horas. Isso ia encorpar o meio-campo, ia ser muito experiente. E se no fim das contas as notícias são justas, são corretas, e se ele deu uma porrada no Rabiot, aí Anderson e o Nelson vão, assim, fazer uma estátua na casa dele. O Anderson já tenho a camisa do Bolonha, eu vou ter duas. Simples assim. Eu já tenho uma, agora eu vou comprar a branca. E será que o Rabiot volta também? Ofereceram ele para Inter e para Juventus, parece que eles não quiseram. Pelo menos disseram o Pedro lá e o Di Marzio. Mas assim, esses caras, eu acho que sim, os veteranos não representam uma ruptura de processo. E, pelo contrário, representam, às vezes, um avanço. Mas, ao mesmo tempo, também, assim, não é que é uma coisa de, próximo passo, coisa e tal. Eu acho que calma, convém a calma, mas, ao mesmo tempo, assim, acho que são só parte. Nelson Oliveira, vamos falar um pouquinho da Fiorentina, que foi outra equipe que deixou boas impressões na última temporada. Não veio troféu, né? O Bolonha, a gente está falando que foi campeão da Copa da Itália. A Fiorentina poderia ter vencido a Conference, não venceu. Mas a gente também quer saber... a pergunta que eu vou fazer para você sobre o Fiorentina, na verdade, ela é muito parecida com o Bolonha, no sentido de, será que o Bolonha vai dar a Fiorentina vai dar um passo à frente? Assim, ela vai conseguir sair um pouco dessa irregularidade que a gente tanto bate? Se a gente vai conseguir ver... a gente já viu, como eu disse, muitas coisas positivas na última temporada, entre elas o Keane, a gente viu o De Gea, então assim, tem de onde tirar, você tem ali alguns pontos focais nessa equipe, que já são pilares, que já são coisas que podem te entregar, que você já sabe que vão te entregar alguma coisa. Agora, o que a Fiorentina precisa mais para avançar esse pouquinho aí que precisa? Eu acho que é a questão que a gente sempre falou, são pelo menos 3 ou 4 anos falando de como a Fiorentina é irregular. E eu acho que a Fiorentina, nesse momento, fez uma escolha importante para se livrar da irregularidade, que foi o Stefano Pioli. Acho que o Pioli, depois que ele conseguiu ser campeão italiano pelo Milan, ele atingiu um outro patamar na carreira dele, né? Se a gente for pensar no Pioli, da primeira passagem dele na Fiorentina, como técnico, ele ainda conservava alguma irregularidade também. Não foi aquele cara que chegou a resolver, tudo bem que ele teve um período muito complicado, né? Era ele o técnico da época que o Astorio faleceu, né? E também era um time ainda ali em início de projeto, né? Ali do Rocco Commisso. Então, a gente estava em outro momento. Hoje eu acho que o Pioli consegue transmitir essa estabilidade para a Fiorentina, como ele conseguiu, nos seus melhores momentos, fazer isso com o Milan. O Milan, dos melhores momentos do Pioli, era um time sólido, era um time que conseguia, muitas vezes não jogava muito bonito, mas que conseguia os seus resultados. Eu acho que é isso que a Fiorentina precisa.
A Fiorentina ela mudou bastante se a gente pensar em termos de meio campo, né? A Fiorentina deixou sair um monte de meio campista, porque o Pioli pretende utilizar um outro esquema, né? Vai ser um esquema, a gente tem visto aí que fala-se muito que o Pioli deve utilizar um 3-4-1-2, né? Então vão ser menos meio campistas e mais atacantes no elenco dele, nesse 11 inicial previsto, né? Isso que a gente está colocando o Gudmundsson como atacante, tá? Porque o Gudmundsson ele faz ali aquela ligação, né? Deve ser esse cara que vai fazer. Mas, por exemplo, se antes o Rafael Palladino ele vinha com 3-4-2-1, e sendo que muitas vezes esses dois jogadores atrás do Moise Kean eram meias, então ele às vezes tinha jogo que ele colocava 5 meio-campistas em campo. Agora não, o Pioli deve utilizar só 2. Então isso aí fez com que vários jogadores que fizeram boa temporada, inclusive pela Fiorentina, que eu acho que tinham condições de ficar, como o Adli, por exemplo, fez uma temporada muito boa, ele não ficou. O Cataldi, que também era um cara importante ali, um volante que dava uma sustentação, que também saía para jogar, bom cobrador de faltas, também não ficou. Fala-se que o Mandrágora pode acabar saindo também. Então, o Mandrágora, para mim, é um dos principais jogadores da Fiorentina. Um cara ali muito subestimado, faz o trabalho ali no meio campo, trabalho sujo, faz gol, chuta bem de fora da área, é um cara bastante dinâmico, acho que ele seria importante para a Fiorentina se ele ficasse. O Son faz um pouco esse trabalho também, né? Um reforço que chegou, e acho que vai depender um pouco do futebol que o Fagioli vai mostrar, né? O Fagioli provavelmente vai ser mesmo, vai ser titular, um pouco mais de folga dessa vez no time da Fiorentina. A gente tem o Gosens também, que a Fiorentina está segurando, o Dodô a mesma coisa. Importante o Dzeko ali do lado do Moise Kean, 2 atacantes de área. Eu acho que isso é um pouco até diferente do que a gente tem visto nos trabalhos do Pioli também, e isso vai poder acontecer. O Dzeko já está chegando aos 40 anos, mas assim, não parece, né? Acho que ele mantém um preparo físico muito, muito bom, né, para alguém da idade dele. Obviamente a Fiorentina não vai arriscar todas as fichas no Dzeko, provavelmente vai contratar um outro atacante. Fala-se que o Piccoli do Cagliari pode ser esse cara. E, enfim, eu acho que a Fiorentina tem boas expectativas. Inclusive, a gente está falando de guia da Série A, mas a gente tem que falar que dessa vez sim a Fiorentina pode ser campeã da Conference League, até porque o nível dos adversários, a gente sempre tem que considerar que times da Itália, da Inglaterra, da França, da Espanha, da Alemanha vão entrar na Conference League ali para brigar por título. E a gente tem times ali, por exemplo, a Espanha, no ano passado teve um Betis, dessa vez tem um Rayo Vallecano. Já é um peso um pouco menor. Acho que a Fiorentina entra como uma das favoritas ali, junto com o Crystal Palace, e tem uma chance bastante razoável se levar a sério a competição para vencê-la, e talvez também via Série A não precisar jogar a Conference League, né? Talvez se classificar para a Liga Europa, e vai depender, né? Como eu falei, depende dos resultados ali da Copa Itália em relação ao posicionamento dos times da Série A. Mas acho que é um ano que a torcida da Fiorentina pode sonhar um pouquinho mais aí. Deveria. Ninguém mais aguenta a Conference League, pelo menos não pelos lados da Fiorentina. Tenho certeza que outras equipes, inclusive falaremos delas daqui a pouco, se contentariam e gostariam de jogar uma Conference, mas acho que a Fiorentina já passou, né? Esse trem aí a Fiorentina não quer pegar de novo, não. Caio Oliveira, a última equipe que a gente tem nesse patamar, né, nesse pelotão que a gente botou aqui, esse pelotão chamado Missão Europa, é a Lazio. Eu acho que de todas essas que a gente falou, é a que menos tem a ser falado. É a que menos a gente tem a acrescentar. Muito fica ali na conta do Sarri. A gente pode ver como é que o Sarri vai dirigir essa equipe diferente do que vinha fazendo o Baroni, mas é uma equipe que mudou muito pouco, uma equipe que passa pouca expectativa de que vai mudar. Tem questões aí que fogem até do campo bola, a gente não sabe, questão de transfer ban. Então, assim, acho que de todo mundo que está nesse pelotão, a Lazio é quem menos pode acrescentar, né? Infelizmente, para o torcedor da Lazio. Se o torcedor da Lazio estava escutando a gente até agora, peço até desculpa, mas é o que é, né, cara?
Realmente, o Sarri, quando entrou lá no CT lá em Formelo, provavelmente viu que tudo tá igual como era antes, não tem grandes mudanças, o time é bem similar ao que ele deixou lá atrás e, de certa forma, assim, vai ser isso. É claro que com esse contexto, se você olhar o time da Lazio, ele é ruim? Não, ele tem muita qualidade, ele é assim, efetivamente, você tem caras da qualidade de um Guendouzi, de um Tati Castellanos, de um Romagnoli, você consegue tendo um Provedel no gol e assim, segue tendo qualidade. O X da questão é que assim, normalmente numa janela de transferências você espera um próximo passo. Você espera uma situação assim de tipo, a janela de transferências é talvez um momento aguardado para quem compra, porque efetivamente é jogador novo, é daquele momento que você tá de saco cheio de xingar os mesmos caras, de pensar, esperar uma jogada dos mesmos caras, e assim, para Lazio vai ser todo mundo a mesma coisa. Todo mundo a mesma coisa, porque assim, a única coisa que, sei lá, que mudou, é que, assim, alguns nomes ficaram em definitivo, que você comprou já o Nuno Tavares do Arsenal, que você comprou o Rovella da Juventus, mas já eram situações que já estavam acertadas há mais tempo. E se eram situações há mais tempo, assim, não resolve o problema que é do clube fora de campo. E nessa altura do campeonato, a gente talvez não deveria nem falar dentro de campo. O Sarri, os jogadores, ficam em segundo plano. O negócio é lá com o Lotito. Concordo e não sei se vai resolver não, hein? Não sei se a Lazio vai conseguir, pelo menos para essa janela, E mudar assim, muito é não. curioso, porque assim, para dizer que não teve especulação, até tem uma. Que, por exemplo, fala-se muito no Insigne e no Joga Lá que ele estaria esperando ver se em setembro, tipo, fica tudo certo para ele ir lá, junta com o Sarri, tudo certo, beleza, tal. Só que a situação está se desenvolvendo tão lentamente que não se fala nem mesmo de um acordo, de uma Esfriou situação que bastante. de repente que assim, que se fala do dinheiro chegar na Lazio. Nem isso se fala por enquanto. Esfriou muito. Dica para Lazio, Adrien Rabiot. Não, brincadeira. Não desejo isso para ninguém. Vamos para Não o adianta, terceiro eles pelotão. precisam de liquidez, ele gosta de dinheiro. Vamos para o terceiro pelotão, que é o pelotão de que pode surpreender, é o menor pelotão, né? O menor pelotão, que é Como e Torino. Acho que a gente já falou bastante do Como, Nelson, nas últimas edições. A gente se dedicou bastante a falar de como é um time que faz um mercado agressivo. Falamos até do menino lá fumante, da Indonésia. Então, assim, acho que não sobrou muita coisa do Como para falar, não. Queria que você pulasse pro Torino, então, e falasse Torino que quem te viu, quem te vê, rapaz, fazendo um mercadinho aí até, assim, não chega a ser estupendo, mas se a gente for trazer os últimos mercados do Torino, é claramente um time que senhor Urbano Cairo se coçou um pouco, né, para tentar fazer algo melhor para a próxima temporada, né, Nelson? Não se coçou, não. Ele usou o dinheiro que chegou do Hit do Vanja Milinkovic-Savic. Aquele ali, difícil ele se coçar para tirar alguma coisa do bolso. Assim, eu vou falar do Torino comparando ao Como, só pra gente dizer que não falou do Como nem um pouquinho dessa vez. Pra falar a verdade, o Torino tá aí em pode surpreender, porque a gente não quis deixar o Como sozinho. É difícil que o Torino consiga surpreender. Enquanto o Como ele foi no mercado, tem ali, tipo, existe até um objetivo mesmo de chegar numa competição europeia, que já é traçado, né? Porque, enfim, é um time bastante rico e que foi o time que mais investiu no mercado dos times italianos nos últimos 2 anos. O Torino é um time que nada e morre na praia, digamos assim, porque não tem essa ambição toda. Então hoje, se a gente vê que o Torino foi bem ao substituir esses 2 jogadores que saíram, né, e para mim o Milinkovic-Savic não vai fazer falta. Acho que o Milinkovic-Savic ele é um cara que fez uma boa temporada em 2024-25, mas ele é muito irregular. Acho que o Franco Israel é um goleiro superior a ele. Acho que pode
Não, e pelo valor que o Torino conseguiu nele, então, né? Exatamente, o Napoli deu uma bela ajuda aí ao Torino, né? E o Napoli vai passar a temporada com o Merê, que o Caio adora, e o Milinkovic-Savic no banco, né? Então, assim, a regularidade não é muito o forte dos goleiros do Napoli. Mas o Torino, acho que o Franco Israel, ele pode acabar com essa sensação. O Torino ainda tem, talvez venda o Saul Coco, né? Deu uma esfriada um pouco essa conversa de que o Saul Coco poderia ir pro Oriente Médio, mas existe essa possibilidade. E acho que assim, o Smiley que chegou do Empoli, né? Na verdade o Torino fez uma bela feira no Empoli, né? Até o Sazonov voltou de empréstimo do Empoli, o Smiley do Empoli, o Anjorin do Empoli, quem mais? Teve tô até esquecido agora, mas enfim, teve mais gente que chegou do Empoli também. Eu acho que o Torino com o Smiley também é um cara foi um pouco irregular na carreira dele, né? Até no Spezia às vezes errava um pouco, mas no Torino, no Empoli ele veio bem, acho que pode ser um reforço interessante. Tem alguns nomes ali que podem dar uma encaixada, mas o que mais me chamou a atenção no mercado do Torino é que ele conseguiu resolver problemas de ataque. O Torino foi um time caracterizado nos últimos tempos por ser muito pouco atuante, né, nesse sentido. Fora o Zapata, quem é que tinha que fazer muito gol nos últimos anos assim no Torino? Difícil. Teve o Che Adams na última temporada, chegou a fazer 9, mas fora o Zapata não tinha um ataque muito fluente, né? Acho que dessa vez tem o Vlasic, que é um cara um pouco irregular, mas que também é muito talentoso. Chegou o Abu Klauk para dividir as responsabilidades com ele. Enfim, você tem o próprio Cholito Simeone, que vai poder... o Zapata está voltando de uma lesão muito séria, né? Então você vai poder dar uma revezada ali entre os dois, que acho que vai fazer muito bem ao ataque do Toro. O próprio Thiago ainda está no elenco. E, enfim, tem o Casadei, que é um meio-campista também que chega bem para finalizar. O próprio Nigonge, que veio do Napoli também. Enfim, eu acho que é um time que conseguiu, dentro das suas possibilidades, já que perdeu peças muito importantes, conseguir dar uma diversificada. Eu acho que se muito era concentrado no Zapata, muito concentrado no Hit, e agora isso deu uma distribuída de responsabilidades. É suficiente para competir por uma vaga em competição europeia? Muito difícil, porque a gente aqui está colocando o Torino é o 11º time que a gente está falando. Então o Torino precisa que o Como, que na minha opinião está à frente dele, esses outros times ali, pelo menos que 4 outros times derrapem demais. E ele precisa fazer um trabalho praticamente impecável, né? O Marco Baroni é um bom técnico, acho que ele tem capacidade de fazer um time jogar bem, mas enfim, o Torino é aquilo, é 10º lugar a vida inteira. É muito difícil passar disso, né? Então é algo que a torcida do Torino é exigente. O Torino é time grande, tá? A gente vê, porque nos últimos anos a gente vê o Torino sofrendo tanto, mas o Torino é um time que até os anos 90 era, assim, nível da Roma, assim, estava sempre competindo por título. Mesmo depois que, se a gente pode colocar ali que o grande Torino teve 5 títulos, etc. Mas o Torino, mesmo depois de ter a tragédia, de ter perdido um dos melhores times da história, o Torino conseguiu ficar ali nos anos 60, anos 70, anos 80, até o início dos anos 90, ganhava uma Copa Itália de vez em quando, 3º lugar, 2º lugar, foi campeão em 76, com o Júnior, Maestro Júnior, foi vice-campeão italiano na década de 80. Enfim, é um time que sempre brigou. A torcida do Torino é uma torcida... Os mais velhos querem voltar a viver isso, e os mais jovens que sabem que o time já viveu isso, querem vivenciar isso alguma vez na vida. E aí quando a gente vai ver que a última pessoa que fez o Torino jogar uma competição europeia foi Gianpiero Ventura, aí é para realmente ficar... praticamente entrar em depressão, né? A torcida do Torino precisa de um pouco mais de alegria. Fechar, né? E abrir com outro nome. Um pouco? Precisa de muito mais alegria. E Torino que foi, inclusive, dominado pelo Modena ainda nessa abertura aí da Copa Itália, primeira rodada da Copa Itália, mas esse é assunto para outro dia, porque aqui agora é papum, a gente ainda tem muito time para falar, e é por isso que eu já vou falar do Genoa. Vou falar do Genoa com você, Caio Bittencourt, porque eu vejo coisas boas no trabalho do Patrick Vieira, ou Vieira, se você preferir, mas eu também não sei se
se era o suficiente pra gente colocar nessa tier list do Pode Surpreender, por isso que o Genoa abre essa nossa esse nosso penúltimo pelotão, de não ter muito o que fazer. Porque tem coisas boas ali, inclusive foi das equipes da Série A, excluindo o Milan, foi quem mais gostei de ver na Copa da Itália, o Stantiu, inclusive, jogaço dele, belíssimos gols e tal, mas eu não sei se ainda falta, né? Eu queria saber o que falta, por que a gente colocou o Genoa nessa... Posso responder no lugar do Caio em um segundo? Não pode surpreender. Pode. Falta gastar. Sabe quanto o Genoa gastou nessa temporada? 0. Não gastou €1. 0. Talvez, será que tem muito o que gastar também? E olha que assim, vale a gente dizer, eu acho que com o que trouxe, deve estar fazendo um bom mercado. Não é um mau mercado se você assim pensar, porque assim, você trazer um Valentim Carboni que tem muito potencial, um Stantiu que tem muito bom encaixe e tudo mais, e até outros como Grombaek, e assim, pensar ao longo da temporada, dá pra esperar algo positivo ofensivamente desse time do Patrick Vieira. O que me pega é uma coisa, a falta de substituição garantida pro The Winter. Assim, eu já lidei muito com a peça e por isso talvez eu não confie tanto no Ostigar, que é o que retorna ao Genoa depois da passagem pelo Rennes, pelo período do Napoli e tudo mais. Agora ele seria o provável titular. E aí, esse ponto, eu acho que o encaixe defensivo precisaria ser um pouquinho melhor para a gente pensar no Genoa com voos maiores, de repente nesse pelotão ali, que assim, como e Torino, ainda talvez podem, sei lá, um sonho molhado de Europa ali e tudo mais, sonhos de noites de verão, de inverno. O Genoa é difícil de você pensar em sonhar. Está proibido de sonhar o torcedor do Genoa, foi o que o Caio Bittencourt falou aqui. Contente-se com a mediocridade. Não. Calma. Também não é pra tanto. Não é pra tanto. Quem tá vendo a gente agora na Sportnet, cara, que golaço de distância, você ter um campeonato seguro agora talvez seja um primeiro passo para você sonhar lá na frente. Você ter dias de paz comparado com o outro rival da cidade, porra, é uma paz impressionante. Impressionante. Vezes a Sampdoria tá preço. gastando bastante e tudo mais, então já tá dando pra se iludir no lado Blue Cerchiato, mas assim, você ter um dia de paz já é muita coisa. Já vale mais do que barras de ouro, como diria o Silvio Santos, né? Que valem mais do que dinheiro. Nelson Oliveira, Udinese. Eu sigo achando o time da Udinese fraco. Sigo achando o time da Udinese que investe assim, de forma muito alternativa. Mas vi um time bem associativo nessa pré-temporada. Dá para esperar alguma coisa ou é porque pegou times mais fracos? Na Copa Itália, por exemplo, pegou a Carrese e aí fica mais fácil você tentar ser mais associativo com o time de divisões inferiores? Ou teremos mais do mesmo ali na Udinese? Eu espero muito pouco. Na verdade, eu acredito que a Udinese esteja nesse pelotão porque tem time pior. Mas o ataque da Udinese assim, eu diria que beira o indecente. A Udinese está indo para a Série A com Brenner, Iker Bravo, Keynan Davis, Damian Pizarro e, se eu não me engano, falta o Vacuum Baio, foi contratado agora. Esse é o ataque da Udinese. E, enfim, é um ataque... Somos gols de todo mundo, se der pelo menos um 6, aí eu já... Assim, nessa temporada? Vou fazer outra coisa. Acho. Na passada não dá. Na passada não dá porque o Damian Pizarro era um cara que... E você, Nelson, você criticou o Caio, algumas edições atrás a gente estava dando dicas de contratação aqui, o Caio sugeriu ou o Milik ou o Erigui para o Udinese. Tá vendo aí? Você achou ruim. Pô, pra quem tem esse ataque aí, irmão... Não, mas aí vai pagar caro pra ter 0 gol? Pelo menos isso, né? É melhor, pelo menos se for pra ter 0 gol, melhor não pagar nada, né?
Mas enfim, o Udinese tá com o, É assim que a Udinese trabalha há um bom tempo. eu excluí o Alexis Sanches, porque o Alexis Sanches tá para sair, né? Não deve continuar, tá inclusive até afastado e tudo mais. Mas assim, vamos pensar na temporada passada da Udinese, porque boa parte desses caras estava lá. Quantos gols cada um fez? O Iker Bravo praticamente não jogou. O Brenner praticamente não jogou, fez um gol. Kenan Davis fez 2 gols na Série A. O Damian Pizarro não foi, se eu não me engano, não chegou a ser relacionado para nenhum jogo. Foi um cara, enfim, tudo bem, ele é muito novo. Chegou assim, meio fora do radar e tudo mais. E o Vacumbai era um cara que estava no Watford na segunda divisão da Inglaterra. A Udinese formou esse ataque aí. Eu acho que assim, vai ter que ter uma participação muito grande dos meio-campistas. Você tem o Lennon Miller, escocês, já da seleção escocesa que chegou. Tem o Atá, também, que já vai para sua segunda temporada. Tem o Kellenkamp. Mas enfim, você vai precisar de muita contribuição. Tem o Lovren também, que faz um gol de vez em quando e tudo mais. Mas enfim, é periclitante a situação da Udinese. Você vai... Assim, muito provável que a Udinese seja daqueles times que vai empatar pra caramba. Já foi assim, já recentemente. Deve continuar nessa mesma história. Não vejo muito futuro para a Udinese, não. Mas aí é porque tem o Pisa, que é muito fraco, a Cremonese muito fraca. O Verona, para mim, é o pior time do campeonato, assim, de longe, o pior elenco. Tem o Lecce, que tem suas dificuldades, mas eu até vejo o Lecce um elenco um pouco melhor do que o da Udinese. O ataque também, apesar de complicado também. Enfim, a gente vai falar daqui a pouco sobre esses, mas a Udinese tá aí porque tem coisa pior para ela. Para competir com ela, né, na verdade. E já você tá falando que a Udinese não tem ataque para completar, perdeu um muito bom zagueiro, né, o Bijol. Então assim, você já não tinha alguém para fazer gol e a galera para defender mas também. Mas defesa até tá ok, né? Porque agora. você tem alguns jogadores, né? Tem o Christensen, que apesar de a última temporada dele não ter sido muito boa, você tem o Soulé, embora esteja sendo investigado aí por violência sexual e também tenha interesse de outros clubes, pode ser que não fique. Tem o Bertola, que foi bem pelo Spezia na Série B. Enfim, na defesa acho que tá um pouco menos pior. Né? Tem o Golitidze também, né? Que chegou do Empoli. Mas o ataque, você saiu do Lorenzo Luca e do Florian Thauvin, você perdeu um campeão mundial e vai botar Kenan Davis e Iker Bravo no ataque, realmente você tá pedindo pra... Não sei o que é que você tá pedindo, você tá pedindo pra sofrer. É uma diferença considerável. Caio Bittencourt, o Sassuolo está de volta para a Série A, para a sua alegria, só que não. E é um time que tem feito um mercado bem legal, cara. Estou gostando assim, do mercado do Sassuolo, Koné, o próprio Doig. Segurou até alguns jogadores que eu achei que não ia segurar o Laurenté. Acho que o Laurenté ele tem um problema grave de finalização, mas é um cara que participa muito do jogo, né? Dificilmente você vê ele sumido do jogo. E é lógico que tem o Berardi também, então assim... É por isso que o Sassuolo é um time que subiu da Série B e não está no nosso último pelotão? Sim, porque tem ambição. Vale lembrar que assim é um mercado que assim que você troca boa parte do time titular, que você pode se dar o luxo de apostar em muita gente, em Koné, você manter um Torstvedt por tanto tempo, um Laurieté por tanto tempo, o Berardi por tanto tempo. E assim, você podendo apostar em centroavante, e isso que o Sassuolo ainda promete. A gente falou tempo atrás, na edição passada do Monza e tudo mais, parece que os caras resolveram ouvir a gente. Porque, assim como a Cremonese, eles estão batendo na portinha do Colpani, lá no Monza, tem alguns outros que estão de olho. O Sassuolo parece que não vai parar por aqui. Tudo porque... O que eu achei importante num primeiro momento foi eles investirem bastante na defesa, com o Turati, com o Idzis, que é um jogador indonésio, para jogar até o primeiro jogador indonésio a jogar na Série A, interessante. O Valukiewicz, o Kandé, todo mundo assim, já é um sinal de preocupação para aquilo que foi a razão do Sassuolo cair, que foi o sistema defensivo. Já é um grande avanço e isso pode ser um caminho para, nessa altura, ter uma permanência segura.
Nessa altura do campeonato é fazer os 40 pontos, beleza, tudo mais, vai continuar sendo espírito zombeteiro, porque o Sassuolo é assim, é essa a qualidade do Sassuolo e tudo mais, mas assim, espere também que o Sassuolo tenha um pouco mais de ambição. E eu acho até que nesse momento o Sassuolo entendeu o recado, entendeu o caminho e acho que até por isso que ele vai para Acho só para dar um pitaco, acho que Aprendeu com o essa tombo, né? Caiu e... Não, acho que essa é a diferença do Sassuolo pro Genoa. É o Pinamonti de diferença. O Genoa tinha o Pinamonti no elenco, tinha uma opção de compra por 15 milhões, preferiu gastar zero, e eu vejo o Sassuolo com mais capacidade de fazer um melhor campeonato do que o Genoa, porque, por exemplo, tem o Pinamonti agora no ataque e não gastou nada, sendo que o Genoa poderia ter investido esse dinheiro no cara, que é um cara selecionável, né? E tá no Sassuolo e o Genoa vai ficar sem ele. E preferiu fazer uma outra aposta. Em vez da certeza do Pinamonti, quer dizer, não dá nem para dizer que é certeza que o Pinamonti tá sendo falado em muito lugar. Falou dele até no Napoli nessa história. No Napoli, assim, chegou a tal ponto que se você tiver um bom número de gols nas suas peladas, você pode ser contratado pelo Napoli. Fique de olho. Seu telefone irá tocar. Mas dito isso, o Genoa preferiu apostar no Colombo. No Lorenzo Colombo, que talvez é um pouquinho mais irregular que o Pinamonti. Se você tem o Pinamonti, ele te garante gol. Mais que o Colombo, a meu ver. Nelson Oliveira, vamos falar do Cagliari. O Cagliari terminou a temporada passada até jogando um bom futebol, assim, mas eu acho que é porque também já estava salvo, e aí a pressão é outra, né? Você pode se arriscar um pouquinho mais e tal, mas não deve ser isso que a gente vai ver, né? O Cagliari cuca fresca do fim da temporada passada provavelmente não vai ser o que a gente vai ver durante toda a temporada da Série A nessa, né? Na verdade, o Cagliari tá fazendo apostas também, né? É um time que fugiu do conservadorismo, né? Muitas vezes os times menores da Itália, os que lutam para não caírem, eles têm um certo conservadorismo para tentar manter o seu lugar na Série A. E o Cagliari acho que fugiu um pouco disso. Fugiu como? Primeiro, ele deixou, foi uma opção da diretoria do Cagliari, não contar mais com o David Nicola, que é um dos maiores milagreiros, um dos caras que mais salvam times de rebaixamento. O Cagliari preferiu não continuar com ele e apostar no Fábio Pisacani na sua primeira experiência como treinador, ex-jogador do clube. O Pisacani foi campeão da Copa Itália Primavera pelo Cagliari e ele chega para para cumprir um desejo da diretoria, que é apostar em jovens, né? Então o Cagliari tem uma boa base, até por isso foi campeão da Copa Itália Primavera, sub-19, sub-20, né? Depende um pouco da temporada. Por exemplo, essa temporada mesmo a categoria Primavera tá como sub-20, e enfim, tem nomes que já estão sendo utilizados, né? Como o Idrissi, lateral esquerdo, tem o Pintus também, tem o Liteta e tal. Enfim, tem alguns jovens jogadores ali que já estão sendo utilizados pelo Pisacani. Mas isso pode comprometer um pouco o andamento, porque, enfim, a inexperiência acaba pesando num campeonato muito concorrido como a Série A. Tem que ver se a diretoria vai ter paciência, porque os resultados irregulares provavelmente vão vir. É uma coisa normal, né? Você está apostando num time com jovens, num time com um treinador inexperiente, então existe uma grande possibilidade de que tenha uma irregularidade aí no meio do caminho. Mas também tem um bom elenco. Pode perder o Piccoli, né, como a gente falou aqui anteriormente, mas hoje o Cagliari tem um ataque de muito nível para um time da parte baixa da tabela. Se a gente vai falar, quando a gente falou da Udinese agora, o Cagliari nesse momento tem o Piccoli, tem o Sebastiano Espósito e tem o Kiliksoy da seleção turca. Tem esses três nomes aí. Se a Udinese tivesse... Zito Luvumbo também, né? Então, se a Udinese tivesse um desses, já estava feliz. O Cagliari tem os quatro nesse momento. Tem o Foloruncho ainda, né? Que é um meio-campista também que é bastante prolífico, que chegou, mas também está perdendo algumas peças, né? Por exemplo, o Zortea foi para o Bolonha, então vai ter que repor essa saída, que é um jogador muito importante, faz muito gol, dá muita assistência, né? E agora vai ficar órfão
de um jogador muito importante, e é um meio-campo que também não é muito construtor, né? Nesse momento o Cagliari não tem jogadores muito construtores no seu meio-campo. Então isso aí pode dar uma pesada. Embora, obviamente, o Espósito ele também joga um pouco mais recuado, né? Então ele pode fazer essa função ali de ligação entre o meio e o ataque. Se for necessário, ele consegue fazer isso. Enfim, a defesa também é uma defesa que é uma defesa interessante, né? Você tem o Mina, tem o Luperto, que tem feito boas temporadas ultimamente. E, enfim, é um time que eu acho que não vai ter muitas dificuldades de se salvar do rebaixamento, não. Obviamente, podem ocorrer percalços, mas se tudo der certo, é um time que vai ficar tranquilo essa temporada. Eu nem tenho muitos motivos para ter simpatia pelo Cagliari, não, mas eu gostaria que eles fizessem um bom trabalho, mais pela questão do Cagliari estar apostando muito em jovens, e isso talvez, se der errado, vai virar assim, um exemplo para a galera usar de muleta, né? Falando assim, não, mas o Cagliari foi tentar botar jovem, olha no que deu. Então, assim, para que a gente avance um pouco nisso na Série A, né, e no futebol italiano em geral, eu acho que se o Cagliari fizer um bom trabalho, é bom para os outros tentarem copiar alguma coisa. Último pelotão do Salve-se Quem Puder. Seguinte, como a gente está correndo contra o tempo aqui, não vou pedir para vocês falarem individualmente de cada. Vou fazer que nem lembra no programa do Gugu, quando jogava um monte de carta pro alto e se pegava uma. Caio Bittencourt vai pegar a primeira carta que ele quiser aí e falar um pouquinho desse pelotão que tem Parma, Lecce, Verona, Cremonese e Pisa, que na nossa opinião, 3 desses aí vão cair, né? Estamos falando de 5 clubes. 3 vão cair, 2 só não vão cair, como o Nelson falou, porque tem time pior. Mas queria que você escolhesse aí algum deles para falar, Caio, e depois o Nelson faz a mesma coisa. Eu vou ficar com os recém-promovidos, especialmente o Pisa. Acabei comentando o jogo deles com o Cesena pela Copa na Sportnet, e assim, é um time que precisa, assim, que tá reconstruindo, trocando pneu com o carro andando, e assim, o Gilardino tá tendo que pensar num time novo, com ideias novas. É bem verdade que está contratando. Vem aí Bicher, vem Quadrado, vem Zola, só que ao mesmo tempo parece que precisa de um pouquinho mais para, assim, encorpar o time. Você tá sendo bondoso, pô. Pouquinho... bem bondoso, porque assim, efetivamente o Pisa se deu bem por causa do Semper. Porque o Semper pegou 4 pênaltis e tudo mais, que nos 90 minutos jogou pior que o Cesena. Só que Série A é outra coisa. Talvez até nesse primeiro momento, o X da questão, depois de tanto tempo, vai ser o choque de Série A. Precisa ver que esse choque de Série A não seja tão pesado para o Pisa nesse momento. E é até difícil falar tanto do Pisa quanto da Cremonese, porque nesse primeiro momento de mercado, eles vão pegar, eles estão esperando agora. A xepa agora dos últimos dias, que eles pegam o melhor da Série B que ficou, o melhor da Série A dos que não resolveram seus contratos e tudo mais, e a partir disso sai coisa boa. Apesar de que o Cremonese eu achei que teve uns bons reforços para a defesa. O Aldero, veremos se ele será titular dessa vez. Você tem o Basquiroto, que é bom, boa contratação. O Pezzella, o Terratiano, que eu acho que dá para esperar alguma coisa. O Zerbin terá talvez a sua primeira grande oportunidade como titular. E desses assim, esperar algo positivo. Agora, é difícil esperar algo positivo do Lecce. E aí o Nelson pode falar, do Parma, por tudo de ruim que já aconteceu na pré-temporada do Parma, que é ou de clube para ter desgraça que nem o Parma nos últimos tempos, e talvez o Verona, se bem que o Verona parece que tá tomando um jeitinho de contratação, tá indo atrás de alguns aí. Assim, o Verona, se a gente for colocar, né, a principal contratação do Verona até o momento é o Giovani do Corinthians, o cara que tem 3 gols em 47 jogos pelo Corinthians. Se fala muito do Vitor Nelson, do Galatasaray, pelo menos pra zaga. O Vitor Nelson, né, meu xará, com um S a mais, ele tava na Roma e não conseguiu nem jogar direito, né? Então acho que ele chega assim no... Tudo bem, né? Uma zaga que tinha o Davidovic não pode pedir muito. Mas se a gente chega num nível que a saída do Davidovic foi importante pro Verona. O Verona, assim, eu tive que eleger 3 destaques no elenco do Verona. Foi difícil, cara.
Um é o Suslov, que só vai jogar agora em fevereiro, porque se lesionou gravemente, o joelho foi embora. O outro é o Montipó, goleiro capitão, e o terceiro é o Mosquera, que não, vai ser reserva, provavelmente. O elenco do Verona ficou muito fraco. É um elenco que perdeu o Coppola, zagueiro que jogou na seleção italiana na última data FIFA, perdeu o Guilherme para Roma, perdeu o Tchatual, jogador importantíssimo pelos lados do campo, perdeu o Lazovic, capitão do time, perdeu o Duda, perdeu o Davidovic, perdeu o Tengsted. Nossa, perdeu o time titular praticamente inteiro. E não se reforçou de um jeito adequado. Para mim, é o pior elenco da Série A. É um time que, para achar um gol vai ser difícil, para tomar gol vai ser fácil, e tá no meio ali de mudança de gestão, né? O grupo Presídio, né? Um nome sugestivo até pro crime que estão sendo feito aí com o Verona. Assumiu em janeiro, mas é a primeira janela de início de temporada desse grupo aí, e tá falimentar a janela. O Lecce tem um problema do Kristovic, né? Que já era um ataque que produzia muito pouco, né? Até com o Kristovic, agora o Camarda, o talento do Milan, tudo mais, mas é muito novo ainda, né? Vai precisar de muito suporte ali, né? Você tem o Sotil também estava no Milan ali para dar uma ajuda, até o Banda, enfim, tem alguns outros jogadores ali que pelo menos estão mais ambientados ao futebol italiano, e ao próprio Lecce. É um time que tem jogadores ali que já estão há um tempo no clube. Então, e também estão dentro da realidade, e o Lecce também, por outro lado, sempre trabalhou assim. O Pantaleo Corvino é um cara que faz contratações bastante fora do radar, então às vezes você vai chegar um cara ali que ninguém sabia e vai jogar bola porque ele viu no scouting dele que o cara podia render, e isso acaba acontecendo. Então o Lecce vai fazer essas apostas de novo. Você tem o Falcone, que é um goleiraço no gol. Você tem o Gaspar, angolano, que fez uma dupla boa com o Basqueroto quando ele não esteve machucado. Agora ele vai ter um pouco mais de dificuldade, porque não vai ter o Basqueroto do lado dele. Vamos ver como é que ele vai se sair. Mas a se destacar também cada rabo de foguete que o senhor Eusébio de Francesco pega, né? Pegou o Frosinone há 2 temporadas, pegou o Venezia... Nossa, ele escolhe muito mal os trabalhos. Pegou o Venezia no ano anterior, e mesmo assim ele conseguiu fazer bons trabalhos. Foi rebaixado, mas não foi demitido. Isso diz muito de como ele estava conseguindo tirar o máximo, pelo menos o que a diretoria achava, e a torcida também muitas vezes achava. Acho que no Frosinone foi até melhor do que no Venezia, mas ele fez bons trabalhos, e agora vai ter a chance de tentar salvar o Lecce. Agora, né? O Lecce, inclusive, que é o primeiro clube que ele treinou na Série A, né? Lá no início dos anos 2010, 2011, ele treinou o Lecce. Então ele volta pro Lecce, e para fechar o Parma, que, como o Caio falou, é um azar danado, né? O Ondrejka, que foi um bom reforço ali no mercado de janeiro, rompeu o ligamento do joelho na pré-temporada. Depois chegou um outro jogador que não tem as mesmas características, né? Que é o Frigan, croata, um atacante mais de área, mas chegou um pouco ali para substituí-lo, né? Para ocupar a vaga dele no time. Chegou a jogar pela Copa Itália alguns minutos, logo depois se machucou, com 4 dias de clube, também rompeu o ligamento do joelho. Então, muito, muito azar. E a questão do Parma também é que perdeu muitas peças, né? Perdeu o Leone, perdeu o Son, perdeu o Boni, e, enfim, perdeu o Denis Mann também, né? E outras peças um pouco menos importantes, mas precisa se reagrupar. E o que é que talvez tenha de mais difícil? O fato de ter o segundo técnico mais novo da história da Série A. O Carlos Cuesta, né, espanhol, tem 30 anos apenas, e chega para o seu primeiro trabalho como treinador já com uma dificuldade muito grande nas mãos, né? Ele foi auxiliar do Arteta, né, no Arsenal, então a gente pode esperar um futebol um pouco parecido, mas será que é possível aplicar isso no Parma? Difícil de acreditar que ele vai conseguir. Você tem alguns bons nomes no Parma, tem o Pellegrino, que é um centroavante que faz muito gol, tem o Valeri, que foi muito bem em assistências e tal, tem o Del Prato, que é um cara bastante versátil, enfim, tem o Bernabé também, campeão olímpico pela Espanha. Enfim, tem bons nomes até no Parma. Tem o próprio goleiro Suzuki, né? Um pouco irregular, mas também salvou o Parma muitas vezes na última temporada. Mas a dificuldade vai ser conseguir juntar isso aí. E eu acho que o Parma ainda vai bastante ao mercado nessas últimas 2 semanas de janela para poder sanar alguns problemas.
Não é um time que também tá sem muito dinheiro, né? É um time que vendeu o Leone, fez vendas boas, então tem condição de reinvestir. Tava muito perto do Giovanni Reina, mas parece que ele vai para o Borussia Mönchengladbach. Então aí seria um jogador que poderia dar uma ajuda, né? Tecnicamente teria lugar nesse time aí. Mas, enfim, a ver, né? Vai acabar sofrendo mais do que se imaginava, o que foi até o que aconteceu na última temporada, né? O Parma não parecia que ia sofrer até a última rodada contra o rebaixamento. Fez um início de campeonato legalzinho, depois demitiu o Fábio Pecchia, o Christian Kivu deu um upzinho, mas depois alguns resultados ruins nas últimas rodadas fizeram com que realmente no último jogo contra a Atalanta se salvasse. Talvez seja algo que vai ocorrer novamente aí com o Parma. Eu queria muito o Reina, apesar dele ser um morto, mas ele é um vagabundo que eu gosto, ele é um vagabundo habilidoso. Vamos fechar então essa edição, tá aí o guia da próxima temporada da Série A, mas lembrando também que volta a Série A e volta a Série B também, então só para quem tá assistindo a gente aqui no Sportnet, para quem tá escutando a gente também, né, se você quiser ver a rodada de abertura da Série B, o primeiro jogo, será transmitido na Sportnet, Pescara e Cesena, então assim... Tem a Série A, mas tem a Série B também. Você que gosta de futebol italiano tem algumas opções diferentes para essa temporada e a Série B é na Sportnet. Vai ser uma temporada muito maneira na Série A, na Série B, na Copa da Itália. A gente vai estar aqui a cada 2 semanas para falar muito sobre tudo isso. Esperamos que você esteja com a gente. Acho que é isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Nessa edição de abertura e seja bem-vindo aí, né, à temporada 2025-26 com esse guia mastodôntico aí, monumental que a gente fez. Muito obrigado, arrivederci e tchau.